Às 4h30 da manhã, no horário local, o primeiro veículo aéreo não tripulado AN-196 Lute, da Ucrânia, rugiu ao decolar de seu lançador em um local secreto perto de Sumy, seguido por outro a cada 20 segundos. De 3 outros pontos de lançamento, mais 340 drones levantaram voo simultaneamente no maior ataque coordenado da história militar. Cada AN-196 carregava uma ogiva explosiva de alto poder de 20 quilos, atingia uma velocidade máxima de 200 km por hora, tinha um alcance de 1.200 km e contava com o sistema de orientação por inteligência artificial SkyNode-S, que permitia ajustes automáticos no caminho de voo, mesmo em condições de interferência. Embora os lançamentos iniciais tenham corrido bem, a situação mudaria de forma dramática em apenas alguns minutos. Sem que eles soubessem, os radares de alerta precoce russos detectaram o lançamento em massa e 4 mísseis Iskander-M já cortavam os céus em direção aos locais de lançamento a massa em 5,9. Com um tempo de voo de 11 minutos e uma ogiva destrutiva de 700 quilos, os operadores ucranianos tiveram apenas segundos para colocar os drones restantes no ar antes que os sítios fossem destruídos. Felizmente, a estratégia da Ucrânia logo mostraria por que dividir esse enorme enxame de drones em 4 formações separadas foi uma decisão incrivelmente sábia. Às 6 da manhã, no horário local, a Força Norte de Veículos Aéreos Não Tripulados cruzou para a Rússia perto de Sutsa, descendo para 500 metros enquanto a fase mais árdua da missão começava. Se você apoia a Ucrânia em sua luta pela independência e integridade territorial, comente com o número 1. Os 95 drones de Sumy enfrentaram a rota mais longa, curvando para o norte para evitar os sistemas S-400 que guardam Kursk. O sistema SkyNode-S, o cérebro de inteligência artificial que controla cada drone, captou o primeiro sinal do radar 92N6E Gravestone, o arranjo de rastreamento mais avançado da Rússia, capaz de detectar alvos a 400 quilômetros. Esse radar, com sua frequência de varredura ultra alta, podia identificar alvos pequenos como mísseis de cruzeiro em baixas altitudes, mas era prejudicado pelo terreno e interferências eletromagnéticas. No entanto, a estrutura composta do AN-196, com fuselagem de fibra de carbono, gerava uma assinatura de radar parecida com a de um grande pássaro, tornando-o quase invisível para sistemas projetados para detectar aeronaves de metal. Os operadores russos lutavam para distinguir os alvos no meio do entulho enquanto o enxame se colava ao terreno, com sua inteligência artificial cruzando dados de sensores em tempo real com imagens de satélite para manter o esconderijo atrás de colinas e evitar linhas de energia. O SkyNode-S usava algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar os caminhos de voo, atualizando continuamente a partir de sensores ópticos e infravermelhos. Uma bateria S-400 disparou 2 interceptadores contra iscas antes de perceber o erro. Enquanto a Força Norte limpava a zona de engajamento às 6 e 8 da manhã, perdeu 12 drones por falhas de navegação sobre terreno acidentado, não por fogo inimigo. A 100 quilômetros ao sul, a Força Sul de Poltava entrou em uma batalha diferente às 6 e 10 da manhã. Unidades russas de guerra eletrônica haviam estabelecido uma zona morta de GPS de 200 quilômetros ao longo desse corredor, transmitindo sinais de interferência de 500 watts em todas as frequências de navegação. O sistema de interferência russo Krasuka-4, capaz de perturbar GPS e comunicações de rádio em um raio de 300 quilômetros, representava um desafio severo para qualquer plataforma dependente de posicionamento por satélite. Para drones convencionais, romper isso seria impossível. O drone líder com o SkyNode-S detectou a interferência e mudou sem problemas para o modo de navegação visual.
Sua câmera identificou a rodovia M4 abaixo, combinando curvas com imagens armazenadas. A navegação visual usava redes neurais profundas para analisar características do terreno, permitindo que o drone mantivesse precisão de posicionamento abaixo de 5 metros sem GPS. Atrás dele, 85 drones a mais voavam em formação frouxa, cada um realizando milhares de cálculos por segundo. Eles seguiam rodovias e linhas férreas como fragmentos naturais de um mapa, guiando-os pela selva eletrônica. A Força Sul saiu da zona de interferência, perdendo apenas 8 drones por mau funcionamento. Estas falhas vinham principalmente de montagens apressadas sob restrições de tempo que danificaram superfícies de controle de voo em várias unidades. Mas o que esses enxames suportaram empalidecia diante da provação que esperava a Força Leste. Às 6h15 da manhã, 4 caças Su-35S decolaram da base aérea de Voronezh, cada um carregado com 12 mísseis R-77 para caçar drones. O R-77, com alcance de 110 km e buscador de radar ativo, foi feito para abater alvos distantes, mas sua efetividade caía drasticamente contra os pequenos e ágeis. O comandante da esquadrilha dividiu a formação, levando seu ala para o norte enquanto o outro par varria para o sul. No entanto, o radar Irbizé, ajustado para alvos do tamanho de caças, se esforçava para detectar os pequenos drones que voavam a apenas 200 metros sobre os campos. O piloto desceu para 1.000 metros, arriscando fogo do solo para se aproximar abaixo da altitude dos drones. Essa descida tornava o Su-35 vulnerável às defesas aéreas ucranianas remanescentes, mas o aviador russo não tinha alternativa para obter travas. Seu radar finalmente pegou um aglomerado de sinais. O primeiro R-77 saiu disparado, rastreando certo e vaporizando um drone em uma pequena bola de fogo. A 25 milhões de rublos por míssil contra 200 mil rublos por drone, a Rússia estava perdendo a vantagem econômica. A esquadrilha gastou 32 mísseis, abatendo 15 drones antes que o combustível os obrigasse a voltar. A Força Leste continuou com 65 sobreviventes. Essa disparidade de custos destacava a doutrina ucraniana: sobrecarregar defesas caras com hordas de drones baratos. Às 6h22 da manhã, a Força de Iscas executou seu plano sacrificial. 80 drones mais velhos, improvisados com equipamentos comerciais e nunca destinados a chegar a Cheboksary, subiram abruptamente para 5.000 metros enquanto ativavam amplificadores de radar. Essas unidades, equipadas com refletores de canto baratos, imitavam assinaturas de mísseis de cruzeiro, enganando os sensores russos por tempo suficiente para semear o caos. Para esses sensores, eles pareciam mísseis de cruzeiro de alta prioridade rumando para Moscou. Equipes de radar por toda a rede relataram múltiplos mísseis de cruzeiro inbound. Todo o caça disponível foi mobilizado para interceptar. Mais 6 Su-35s decolaram de Lipetsk, enquanto 300 baterias ativavam radares de rastreamento. Essa distração enfraqueceu gravemente as defesas russas em outros lugares, abrindo portas para os principais ataques da Ucrânia. Em 8 minutos gloriosos, toda a rede de defesa aérea russa se fixou nas iscas. O sacrifício terminou às 6h30 da manhã. Todas as 80 iscas pereceram, mas elas haviam atraído 12 caças e mais de 100 mísseis terra-ar do verdadeiro assalto. Enquanto destroços em chamas choviam pelo oeste da Rússia, as 3 forças principais convergiram sem detecção. Às 7h25 da manhã, a 290 quilômetros de Cheboksary, o momento chegou. Os 83 sobreviventes da Força Norte se uniram a 78 do Sul e 65 do Leste, montando um exército aéreo de 226 drones.
A convergência custou 115 drones, mas o restante bastava. Em mais 65 minutos, a principal instalação de armas da Rússia enfrentaria o colossal enxame. Esses drones, programados para ataques coordenados, usavam algoritmos de otimização para priorizar alvos de alto valor. Às 8h30 da manhã no horário local, a primeira onda de 40 drones ucranianos superou a última crista antes de Cheboksary, acendendo instantaneamente todo o radar de defesa aérea da cidade. Atrás deles, mais 186 avançavam em 4 ondas distintas, espaçadas 90 segundos uma da outra. 6 sistemas Panzir S-1, guardando a instalação, enfrentavam uma equação impossível: 226 alvos contra 72 mísseis prontos e munição finita. O Panzir S-1, com seu radar RS-2 e canhões de 30 mm, podia engajar 4 alvos simultaneamente, mas a velocidade de recarga e a sobrecarga de alvos o limitavam. O radar RS-2 do Panzer Leader quase travou sob alertas de alvos, com ícones de rastreamento se multiplicando mais rápido do que os operadores podiam contar. O sistema podia atingir 4 alvos de uma vez, mas 40 drones já avançavam sobre esse setor sozinho. Ele disparou o primeiro par de mísseis 57 E-6 contra as ameaças mais próximas, sabendo que a matemática desafiava a viabilidade. O 57 E-6, a Mach 2,5 com alcance de 19 km, se saía bem contra drones pequenos, mas estoques limitados o deixavam impotente contra a horda. A primeira onda executou táticas de enxame impecáveis às 8h30 da manhã. Enquanto os mísseis se aproximavam, grupos de 4 drones se espalhavam abruptamente, para cima, para baixo, esquerda, direita, forçando cada interceptor a perseguir apenas um. O Skynode S coordenava via rajadas criptografadas breves, sincronizando evasões. Essas rajadas usavam protocolos de salto de frequência, complicando esforços de interferência. Quando um 57 E-6 detonava perto de um drone, os outros 3 exploravam o instante para escapar pelas lacunas que o míssil não cobria, depois mergulhavam por essas brechas. Enquanto isso, o Panzer Leste enfrentava a segunda onda de 45 drones em formação escalonada. 20 voavam a 500 metros, enquanto 25 roçavam o chão a 50 metros. A tripulação lidava com uma escolha agonizante: engajar os alvos altos, amigáveis ao radar, ou os baixos que podiam surgir imprevisivelmente. Ele mirou no grupo alto, disparando 4 mísseis em sequência. Enquanto aqueles subiam, os drones de baixa altitude aceleraram em direção à instalação. Outros optaram por explorar as trilhas espessas de fumaça branca riscando o céu. Ao voar ao longo ou perto dessas trilhas, os drones usavam o calor da fumaça para enganar sensores infravermelhos, sua opacidade para mascarar assinaturas visuais e suas partículas para encobrir retornos de radar. Essa tática explorava a física do próprio escapamento dos mísseis, degradando o desempenho de buscadores e radares. Para as tripulações e sensores russos abaixo, tudo parecia rotina, mas a realidade divergia bruscamente. Usando a fumaça dos próprios mísseis Panzer como cobertura, às 8h31 da manhã, cada sistema apontou seus canhões automáticos duplos de 30 mm 2A38M para todos os feeds de sensores. Os canhões de 30 mm disparavam a 2.500 rodadas por minuto, mas eram letais apenas abaixo de 4 km, dependendo de radar para orientação precisa. 6 fluxos de fogo de 30 mm teciam zonas de abate interligadas, mas o enxame escapava como água por uma malha. A terceira onda, 50 drones, havia absorvido lições das 2 anteriores. Eles avançavam em formação de nuvem frouxa, variando constantemente velocidade e altitude. Quando o fogo de canhão zerava um aglomerado, outros avançavam. Quando um Panzer girava para um alvo novo, drones previamente ameaçados pressionavam adiante. O terceiro Panzer,
Com seu último esconderijo exposto às 8h32 da manhã, disparou 6 mísseis contra a quarta onda. Planejadores ucranianos haviam previsto isso. Cálculos preliminares estimavam de 5 a 7 defesas, com base no valor do local. Essa onda de 51 drones contra-atacou com contramedidas sincronizadas. Radares de mísseis, feitos para rastrear aeronaves grandes solitárias, falhavam em travar os minúsculos que espelhavam movimentos no meio de entulho refletor de radar. Os drones implantavam mini-interferidores de radar, amplificando retornos para sobrecarregar os escopos inimigos. Às 8h32 da manhã, as perspectivas pareciam sombrias para a Rússia. Os 6 Pansirs haviam disparado 38 mísseis para 31 abates, uma taxa de acerto de 82% impressionante o suficiente para destroçar qualquer ataque padrão. Mas 195 drones ainda pairavam no ar, agora dentro do alcance mínimo de míssil. Tripulações mudaram para canhões automáticos, embora cada sistema pudesse rastrear apenas um alvo por vez com as armas. Engajar 6 alvos deixava 189 drones sem desafio. À sua velocidade, reengajamentos ofereciam pouca chance. O enxame revelou sua verdadeira vantagem às 8h33 da manhã. Inteligência distribuída. Em vez de corridas solo, o Skynode-S orquestrava grupos de 8 a 10 drones convergindo em alvos específicos simultaneamente, garantindo que perdas de metade ainda assegurassem destruição. O Edifício 2, a vital fábrica de montagem de antenas Cometa, atraiu 15 drones de ângulos variados. Mesmo se o Pansir mais próximo abatesse 5, 10 impactariam. 12 miraram instalações de suporte no Edifício 3. O salão principal de produção puxou 20. Isso não era demolição aleatória, mas desmantelamento sistemático. Codificadores ucranianos haviam tecido algoritmos no Skynode-S. Enquanto drones de reconhecimento mapeavam rotas de ingresso bem-sucedidas, eles repassavam dados para ondas subsequentes. A rede de dados usava links peer-to-peer, permitindo o compartilhamento em tempo real sem uplink de comando. Às 8h34 da manhã, o enxame havia mapeado toda a posição de Panzer, tempos de recarga e limites de giro. Atrasados ajustavam abordagens para explorar pontos cegos, enfiando-se em zonas destinadas à cobertura sobreposta, mas sem ela. Os últimos 60 segundos testemunharam o colapso total da rede de defesa aérea. Tripulações de Panzer, treinadas para duelos roteirizados com mísseis de cruzeiro ou jatos, se viram em uma briga de faca com uma horda de vespas. A munição se esgotava rapidamente. Cada sistema carregava 700 rodadas por cano, boas para 42 segundos de fogo contínuo. Enquanto os canhões silenciavam um a um, pacotes maiores de drones infiltravam sem impedimentos. Às 8h34 da manhã, defensores da base só podiam assistir enquanto mais de 120 drones começavam mergulhos terminais em massa. Mas a verdadeira devastação pairava, se desenrolando mais rápido do que a imaginação permitia. Às 8h35 da manhã, no horário local, a onda líder de 28 drones atacou em um horroroso intervalo de 15 segundos. Edifícios 2, 3 e 4 absorveram impactos simultâneos, seu concreto reforçado sumindo em nuvens de poeira e chamas. O timing preciso dos ataques negou qualquer janela de reação às equipes de controle de danos. 5 incêndios separados irromperam antes que bombeiros chegassem aos veículos. A segunda onda, de 35 drones, martelou a infraestrutura de suporte. A subestação explodiu em uma chuva de faíscas, enquanto estações de bombas sumiram em explosões em cadeia, paralisando a supressão de incêndios. Perda de energia e água tornava esforços de resgate quase impossíveis, enquanto fumaça densa cortava a visibilidade abaixo de 10 metros. Sistemas de emergência falharam em cascata. Energia reserva, comunicações e luzes piscaram e sumiram em segundos. Zonas de armazenamento químico ampliaram o Carnificina às 8h36 da manhã.
Ogivas com fusos retardados perfuraram tanques antes de detonar, misturando reagentes industriais em uma pasta tóxica e inflamável que se espalhou pelo complexo. Químicos como amônia e cloro, estocados em massa, geraram nuvens de vapor letais, forçando evacuações instantâneas. Salas limpas de alta pressão romperam, liberando gases voláteis, nitrogênio, argônio, hidrogênio, transformando baías de precisão em bombas de combustível ar. Às 8h37 da manhã, a onda final não precisava de mira fina. Abaixo, dezenas de incêndios se fundiam em um único inferno, munições cozinhando aleatoriamente em todas as direções, plumas químicas à deriva sobre Cheboksary. Os últimos 52 drones simplesmente escolheram qualquer estrutura de pé. A principal fábrica de armas de precisão da Rússia, protegida por defesas aéreas de ponta, jazia em ruínas. A linha de produção Cometa, nutrida por 2 décadas, exigia reconstrução total. A Ucrânia trocou 367 milhões de reais em drones por um trunfo estratégico valendo bilhões, provando que até a infraestrutura crítica de uma superpotência permanece vulnerável na era dos enxames guiados por inteligência artificial. As perdas estimadas da Rússia somaram 2 bilhões e 500 milhões de dólares americanos em infraestrutura, abrangendo a linha Cometa, depósitos químicos e defesas destruídas. A Ucrânia, além dos 367 milhões de reais para 341 drones, perdeu 4 lançadores no valor de cerca de 54 milhões de reais para ataques de Iskanderman. Se você apoia a Ucrânia em sua luta pela independência e integridade territorial, comente com o número 1.